Brasil com o Japão, a gente reconstruiu essa relação. Quando eu fui ministro, o presidente Bolsonaro foi presidente, entre 2019 e 2021. Os governos do PT vinham destruindo a relação Brasil-Japão. A Dilma cancelou 2 visitas marcadas ao Japão na véspera, né? Circunstâncias e tal, mas o Japão ficou extremamente ofendido com isso. O Brasil estava se distanciando realmente do Japão naqueles governos do PT. Por quê? Não sei, mas acho que é porque a China estava mandando, né? Existe uma rivalidade, o Brasil estava se afastando dos governos do PT dos Estados Unidos, se afastando da Europa, né? E se afastando também do Japão, ou seja, é um país que não é ocidental do ponto de vista geográfico, mas que compartilha aí desse binômio democracia e economia de mercado, né? Um país muito importante, evidente, a segunda maior economia do mundo. E o Brasil estava dispensando o Japão. Então, nós reorganizamos isso, o presidente Bolsonaro foi na entronização do imperador do Japão, que agora está aí recebendo Lula, e trabalhamos num processo trilateral Brasil-Japão, Estados Unidos, que nós lançamos no ano de 2020, que era para tratar de tecnologia, economia, investimentos, tudo isso, num formato novo, esse formato trilateral, econômico, ao mesmo tempo geopolítico. E em janeiro, se não me engano, de 2021, eu recebi em Brasília a visita do chanceler do Japão, assinamos várias coisas, vários instrumentos, e ele disse, olha, eu quero um acordo de livre comércio com o Brasil, o Japão quer um acordo de livre comércio com o Brasil, do jeito que o Brasil quiser. E eu coloquei, olha, que maravilha, eu coloquei imediatamente minha equipe para trabalhar nisso, depois não deu tempo, fiquei só mais 2 meses depois dessa visita, e na gestão seguinte isso aí foi descartado. Mas, então, a gente reconstruiu ali, naquele momento, a relação com o Japão. Como em tantas coisas, o Lula agora está navegando nessa onda, porque as bases dessa nova relação com o Japão fomos nós que lançamos. Até quero ver o que ele vai assinar, se é que vai assinar alguma coisa com o Japão, ou se é só turismo, porque eu assinei, como eu disse, muitas coisas aí em janeiro de 2021 com o Japão. Mas, pelo lado do Japão, eu acho que eles têm interesse em manter seus interesses econômicos do Brasil, estão vendo que o Brasil está cada vez mais próximo do eixo totalitário, o mundo está mudando, as placas tectônicas estão se mexendo. Então, o Japão, quer dizer, quem está no Brasil é o Lula, tá bem, paciência, né? Então, eles querem, digamos, manter algum tipo de relação mais especial para defender seus interesses econômicos nesse momento. Eu acho que essa é a interpretação básica. Excelente, muito bom. E Wagner, tem uma pergunta para o ministro? Eu queria saber se o julgamento do Bolsonaro está repercutindo aí fora, como é que tá? Se o pessoal está falando bastante sobre isso, qual que é a impressão, né? Como isso está repercutindo, se fala sobre a justiça ou a injustiça desse julgamento, se ele está sendo conduzido de forma parcial, imparcial, como é que está a repercussão internacional do julgamento do Bolsonaro? Oi, Wagner, por enquanto pouca, porque, quer dizer, ele ainda não aconteceu plenamente, né? Mas eu acho que vai haver uma repercussão muito grande, porque já existe uma atenção mundial para o caráter muito peculiar, digamos, de funcionamento da democracia, entre aspas, brasileira, né? As pessoas estão enxergando isso, e eu acho que esse julgamento será a oportunidade de enxergar, né? Em primeiro lugar, os atores, né? Os juízes. Então, tem ali Zanin, né? Ex-advogado Lula. Então, se alguém falasse assim, Trump vai ser julgado, né, pelo ex-advogado do Biden, né? Seria, ou vice-versa, né? O Biden ser julgado pelo ex-advogado do Trump. Seria um absurdo, ninguém imaginaria isso, de um ex-advogado de um presidente chegar à Suprema Corte e estar ali presidindo o julgamento e não se dar por impedido. Não tem nada com isso, não. Sou amigo, fui advogado, recebi dinheiro, né? Eu joguei pelado com o Lula, não tem impedimento nenhum, não, tá tranquilo, né? Então, qualquer país que tem um mínimo de dignidade institucional democrática vai perceber isso se as coisas forem reportadas, e serão, né? Como eu disse já várias ocasiões, o que está acontecendo no Brasil já não está apenas diante da opinião pública brasileira, está diante da opinião pública mundial, e esse tribunalzinho brasileiro aí está diante do tribunal da opinião pública mundial. Eu preciso, Ernesto, eu preciso dar aqui eu preciso dar uma notícia aqui em primeira mão para vocês. Agora, saiu no G1, advogado e ex-desembargador é detido por desacato no STF após tumulto. Sebastião Coelho interrompeu com gritos o fim... Isso daqui é matéria do G1, tá? Com gritos, fim da leitura do relatório de Moraes. Barroso determinou o registro de ocorrência, STF fala em desacato
e ofensas ao tribunal. Ele foi detido por flagrante delito, nesse caso, né, como eu já falei, por desacato e ofensas ao tribunal, olha só. E ainda fala que ele tinha protagonizado um princípio de tumulto ao fim da leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes. Para quem não sabe, o Sebastião Coelho é advogado do Felipe Martins, que tem uma denúncia seríssima de adulteração, de fraude, sobre a entrada dele nos Estados Unidos, que precisa ser investigado. Mas aqui, na matéria do G1, pasmem vocês, né? Ele não compõe o núcleo cujas denúncias estão sendo julgadas nessa semana. Eu acho impressionante como eles retratam isso daqui, como se ele não tivesse que estar lá, né? É uma coisa ridícula. E eu queria te ouvir também sobre isso, porque você estava falando dessa repercussão, e a gente tá aqui, Ernesto, numa situação como nunca antes a gente viu na história do país. Vai ser lavrado boletim de ocorrência, e como a gente sempre fala, ofensa ao tribunal virou o quê? Ato antidemocrático? A gente pode esperar um desenrolar dessa história ainda pior para o Sebastião Coelho? Então, Marco Antônio, eu tinha visto que ele tinha sido retirado, não sabia que ele tinha sido detido, que coisa horrível. Não, tem várias coisas aí, né? Em primeiro lugar, o cerceamento é o direito de defesa, né? O advogado, ele, em qualquer país democrático, ele é parte da justiça. O advogado é essencial à justiça, né? Eu falo isso, né, com esse caso. Meu pai era jurista, foi advogado há muito tempo. O advogado ele é indispensável na justiça. É claro que qualquer regime ditatorial gostaria que os advogados não existissem, né? Que chegasse ali o acusado, né, no regime stalinista, sem nenhum direito de defesa, e o regime faz o que quiser com ele. E é assim que está se procedendo cada vez mais, né? Mas veja, o Zanin está ali, né? Foi advogado do Lula, né? Imagina se tivessem feito isso no tempo do julgamento do Lula. Falou, Zanin, você fez tal coisa aqui, qualquer pretexto, sai fora, né? Não, ao contrário, né? Ao contrário, as pessoas acolheram e tal, sempre como advogado do Lula. Mas, enfim, tem esse dado. Tem, claro, a perseguição absurda contra o Felipe Martins, meu amigo. Tenho muita honra de me considerar amigo do Felipe Martins, e um grande brasileiro, um grande patriota. A perseguição absurda que está sendo movida contra ele, e isso se redobra a cada dia agora com esse fato aí do Sebastião Coelho.